Você sabe qual a diferença que existe entre ter uma infecção urinária e um quadro de endometriose? Oi, gente. Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre quais as diferenças entre pacientes que têm infecção na bexiga, que é a cistite ou aquela dor que você tem para urinar, daquelas pacientes que têm ou sofrem endometriose. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se agora no meu canal do YouTube Toque de Urologista e não esqueça de ativar as notificações. O que acontece muitas vezes no nosso consultório é que as pacientes, por se tratar de um urologista, qualquer dor que elas tenham na parte de baixo da barriga, geralmente pode estar associada a um quadro de infecção urinária. Não é de se estranhar que elas nos procurem por conta disso. Afinal, um dos sintomas mais comuns que fazem com que a mulher apresente essa dor na região de baixo da barriga é justamente a presença de um quadro de infecção urinária. No entanto, não é sempre que isso acontece. Existem outras condições que podem ser confundidas com esse quadro e fazer com que a paciente apresente essa dor e esse problema não ser causado por um quadro de infecção na bexiga. E dentre essas causas que podem ser comentadas e que geram bastante confusão nas nossas pacientes, nós devemos sempre nos lembrar do quadro de endometriose. O que é a endometriose? A endometriose é quando aquele sangue que está no útero, que ao invés de sair pela menstruação, ele acaba retornando para a cavidade abdominal, ou seja, para dentro da barriga, e a paciente apresenta dores por conta disso. Se essa dor for relacionada, por exemplo, estiver na região de baixo da barriga, não é de se estranhar que essa paciente venha a apresentar uma confusão com um quadro de infecção urinária nessa condição. Mas quais que são então as principais diferenças relativas a quem tem uma infecção na bexiga daquela paciente que tem endometriose? Primeiramente, o que eu gosto sempre de comentar aqui nos meus vídeos é que devemos tentar pelo menos estabelecer essa diferenciação através do quadro clínico da paciente. Como que é isso? Geralmente, as pacientes que têm aquela dor da parte de baixo da barriga causada por uma infecção urinária, essa dor costuma ser uma dor de não tão forte intensidade assim e é quase que na maioria dos casos acompanhadas de ardência para urinar e de episódios de ir várias vezes ao banheiro, que nós chamamos de um quadro de polaciúria. E muitas vezes, em infecções mais complicadas e até mais severas, pode acontecer dessa paciente também apresentar um sangramento na hora de fazer xixi. Essas condições nos fazem então lembrar que provavelmente essa paciente ela esteja apresentando nesse momento um quadro de infecção urinária. Por outro lado, se essa paciente está com quadro sugestivo de endometriose, a principal diferenciação que nós podemos estabelecer para esclarecer essa diferença é que a endometriose ela vai dar essa dor num período cíclico e esse período cíclico vai confundir com o seu período menstrual. Quando essa paciente estiver no quadro de menstruação, é provável que ela sinta essa dor com maior intensidade. E se
endometriose estiver localizada na região da bexiga, pode até mesmo ser confundida com esse quadro de infecção urinária. E como que nós tentaremos estabelecer essa diferenciação? Geralmente, as pacientes que têm esses quadros de endometriose, elas têm outras condições associadas, como por exemplo, elas têm um sangramento uterino ou um sangramento menstrual de maneira irregular, elas têm muitas vezes quadros de infertilidade associadas a esse problema, e também podem existir outras dores relacionadas a isso, como por exemplo, elas podem ter dor ao defecar, ter dores relacionadas às suas relações sexuais, e principalmente essa dor, ela é uma dor muito mais profunda, é uma dor mais forte, e essa dor é acompanhada de cólicas extremamente fortes. Como que a gente tenta estabelecer então essa diferenciação? É através da história clínica que eu estou falando para vocês e através de certos exames complementares, tipo o exame de urina, que no quadro de endometriose não vai acontecer, por exemplo, de ter sangue na urina, porque geralmente a endometriose fica por fora da bexiga. Também não vai acontecer de ter um quadro infeccioso nesse exame de urina, porque a endometriose não é responsável por essa infecção na região do trato urinário dessa nossa paciente. E como que então vamos estabelecer o diagnóstico de endometriose? É através dessa história clínica e de alguns exames de imagem complementares, como a ressonância magnética da pelve, que pode demonstrar alguns focos de endometriose, principalmente se estiverem na região da bexiga e em outras partes do abdômen. E em casos duvidosos, muitas vezes o médico ele coloca uma câmera através do umbigo da paciente e realiza a visualização de toda a cavidade abdominal à procura desses focos de endometriose que possam justificar a dor que essa paciente esteja sentindo. Mas, muitas vezes, mesmo para médicos experientes, essa diferenciação pode ser extremamente difícil e exames complementares podem gerar bastante confusão. E não é de se estranhar, ou até mesmo recebemos alguns pacientes com uma demora significativa na avaliação e na descoberta desse quadro de endometriose. Portanto, cada vez que você tiver uma dor na região de baixo da barriga e essa dor, através dos exames e através da história clínica, não for sugestiva de um quadro de infecção urinária, deve-se sempre lembrar que essa dor pode ser causada pela endometriose que você esteja passando neste momento. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se agora no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.